Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 14: porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Poucos são aqueles que encontram o caminho da vida para a vida eterna. Estamos analisando as declarações do católico Diogo Rafael Moreira, em seus vídeos, onde ele diz que o protestantismo é uma peste, é algo que precisa ter uma vacinação contra eles, né? Bem, comentamos aí no vídeo 1, no estudo número 1, sobre as tradições católicas, os protestantes não seguem essas tradições católicas, e segundo Diego Rafael Moreira, ele diz que os protestantes estão perdidos porque não seguem esta tradição. Já vimos no vídeo número 1 que Jesus alertou sobre as tradições de homens que podem fazer a pessoa, evidentemente, perder a salvação, tá bom? Vimos também o catolicismo romano, que ensina que a salvação só é conseguida através da Igreja Católica, o que nós provamos que isso não tem base ou sustentação bíblica, tá? A Bíblia fala diferente. Ela fala que o caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é isso que Jesus disse? Então nós percebemos que o catolicismo romano ensina que a salvação só é conseguida através da Igreja Católica. Provamos biblicamente que isso é impossível. A salvação ela não está inserida em uma instituição. Não é uma igreja protestante como a Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, etc. e tal, que vai salvar a pessoa. Quem salva a pessoa não é a instituição. Quem salva a pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Provamos isso também no vídeo 1 e 2, tá? Nós vemos também que Diogo Rafael, ele denuncia a missa nova, ele não aprova o novo catolicismo, que veio embasado no Concílio Vaticano II, tá? Então ele acha que o abandono da missa tridentina é um erro da Igreja Católica. Ele denuncia a própria Igreja Católica e diz que pertence a uma ala não modernista dos católicos, e sim uma ala tradicional, tá? Ele é autor do canal do YouTube, que nós vemos lá, Controvérsia Católica, e o título de um dos seus vídeos me chamou a atenção, que ele chama o título A Peste Protestante lançará o Brasil no ateísmo. Eu fui verificar as suas teses, se tem fundamento histórico ou teológico, e percebi que não passam no teste bíblico, tá? Então, percebemos que as suas declarações, como ele disse que não existia protestantes no passado, e sim hereges, que eram considerados como protestantes. Cadê os protestantes? Eles se esconderam, e quem é cristão não se esconde, ele passa realmente a testemunhar, etc. e tal. Muito bem, só que havia ocasiões em que aqueles que tentavam testemunhar, eles iriam morrer pela Igreja Católica, como os valdenses, por exemplo. Havia ocasiões que aqueles que eram considerados como hereges, eles tinham que fugir, tinham que abandonar as suas cidades, a sua família tinha que recorrer aos montes, aos vales, porque realmente a Igreja Católica matava essas pessoas, tá? E quando nós pesquisamos os escritos antigos da Igreja Católica, nós percebemos que, através de muitos teólogos católicos, como Anselmo de Cantuária e Bernardo de Claraval, nós percebemos que eles estão em consonância com a Reforma Protestante. Não só eles, mas outros católicos também, teólogos. Por quê? Porque eles fizeram uma boa interpretação da justificação e foram bem aproveitados pelos reformadores como Lutero e John Calvino. Então, na verdade, não houve uma invenção ou um resgate conforme ensinado pelos católicos. Na verdade, a igreja cristã sempre existiu
E a instituição, a Igreja Católica, ela não conseguiu, evidentemente, apagar a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo nunca deixou de existir. Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua Igreja. Então, algumas dessas pessoas que morreram na fogueira, né, eles evidentemente eram a Igreja de Cristo. Essas pessoas olhavam para as Escrituras, olhavam para os ensinamentos da Igreja Católica e evidentemente não concordavam com os ensinos e as tradições, muitas vezes, da Igreja Católica, que entrava em conflito com as Escrituras Sagradas. Essas pessoas, inclusive os pré-reformadores, eram a Igreja de Jesus Cristo, ok? Então, quando ele disse que andavam escondidos, que eram só hereges, que essas pessoas não eram merecedoras de crédito, é uma opinião particular dele. A história mostra totalmente o contrário. Então, nós tivemos vários teólogos católicos como Clemente de Roma, Policarpo, Irineu de Lyon, Orígenes, Basílio de Cesareia, tá? Como eu já citei no vídeo 2, Jerônimo, Agostinho, tá? Que realmente entendiam a justificação forense, entendiam muitas vezes que a salvação é pela fé e não pelas obras. Então, de certa forma, sempre houve um testemunho cristão dentro da Igreja Católica Romana, que ela foi inserindo um monte de doutrinas estranhas que não se encontram no Novo Testamento durante os séculos, foram mudando e acrescentando coisas que realmente a palavra de Deus ela condena, tá? Então, Diogo Rafael Moreira diz que o Brasil está cheio de seitas protestantes, tá? E ele cita também a Testemunha de Jeová como seita protestante. Acontece que todo evangélico ou todo protestante, ele combate as heresias de uma testemunha de Jeová. Na verdade, nós não estamos em consonância com as seitas. Existem seitas no meio evangélico, evidentemente. Você tem aí no meio neopentecostal inúmeras seitas falsas que têm o nome de igreja, tá? São pessoas que simplesmente procuram se embasar em milagres, tá? Numa pregação da prosperidade, mas não estão em consonância também, assim como a Igreja Católica não está em consonância com as Escrituras. Essas seitas neopentecostais, a maioria que aparece na sua televisão, elas também não estão em consonância com as Escrituras Sagradas, ok? Agora, isso não quer dizer, não implica necessariamente de que todas as igrejas ou todos os homens que tenham algum ministério cristão sejam seitas ou perdidos ou estão longe de Cristo. Eu li aqui as 17 páginas do qual o Diogo ele mostra e apresenta, né? Diogo Rafael Moreira, ele diz que escreveu esse texto porque o seu bairro está cheio de seitas protestantes. Eu dei uma lida no material, porque é bom a gente ler para ver realmente se a gente não está sendo desonesto para com aquele que é o nosso opositor intelectual. Então, no caso, eu li essas 17 páginas, prestei atenção que ele comenta alguns pormenores, mas também algumas declarações nos seus vídeos assim que me chamam muito a atenção. Ignorância religiosa que não é sanada nunca, porque o negócio é plantar árvores, o negócio é lutar com o MST, né, com o PT, enfim, luta de classes, é isso aí. O que interessa essa gente, ou então o que interessa essa gente é ficar desmaiando por aí, como fazem esses carismáticos, né, ficar desmaiando, é sentimentalismo barato que não edifica, que na verdade protestantiza, a realidade é essa. Então ficar nisto aí. E fazer tudo, absolutamente tudo, menos aquilo que é a sua obrigação. Ignorância religiosa e, sobretudo, omissão de socorro, omissão da vacina verdadeira, do remédio contra a proliferação do protestantismo, que é pregar contra o protestantismo, que é alertar dos males do protestantismo, dessa descrença. Em poucas palavras aqui coloquei o que é realmente o protestantismo, como essa gente tem a ousadia, como esse padre Fábio de Mello, de dizer que os protestantes ajudam ele na missão de evangelizar. Como assim?
Como assim a pessoa vai perder completamente a fé em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, nos sacramentos, as coisas católicas? Não é o verdadeiro Cristo que eles ensinam, é um outro Cristo, um falso Cristo. Essa Bíblia, vamos ali e vamos ver então o que é a doutrina da Bíblia. Não é? Vamos fazer isso? Vamos ver qual é a doutrina da Bíblia então. Eu vou começar com a questão das imagens, está bem? Então me aguardem, vamos fazer alguns vídeos sobre essa questão de imagens, sobre outras questões também. E, no entanto, é importante entender isso. O nosso país está a ponto de se perder para o protestantismo. Ele comenta um pouco sobre as imagens, né? Diz que ele vai fazer vídeos procurando mostrar um embasamento bíblico, né? Sobre a questão das imagens. Porém, a origem desta doutrina no catolicismo é uma doutrina que realmente foi surgindo com o passar do tempo, né? Então nós vemos através dos seus catecismos uma declaração, por exemplo, como esta: na trilha da doutrina divinamente inspirada dos nossos santos padres e na tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda a certeza o acervo e as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra maneira apropriada, deve ser colocada nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre as paredes e em quadros nas casas e nos caminhos. Tá bom? Diz aí o Catecismo Inglês, página 327, na parte 11 e 61. Bem, essa doutrina ela veio dos Santos Padres e da tradição da Igreja Católica Romana. Espera-se que você creia que esses Santos Padres foram divinamente inspirados para violar a palavra de Deus? Como é que faz? Com quem nós vamos ficar? Com eles ou com a palavra de Deus? Observe que você pode aceitar esse tipo de coisa ou não? Biblicamente, eu acho que você não deveria aceitar, porque a palavra de Deus nos mostra, o salmista, por exemplo, nos ensina aqui um pouco sobre esse assunto no Salmo 135, verso 15 ao 18. Diz que os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento, vida em suas bocas, como eles se tornam, como também se tornam aqueles que o veneram e que confiam nele. Tá? Em outras palavras, o que é um ídolo é algo surdo e mudo, e também todos os que fabricam ídolos e neles confiam também estão em grande prejuízo, né, diante de Deus. Esta é uma demonstração poderosa de um Deus amoroso e compassivo em que quer se relacionar com o homem, né, e não imagens de esculturas. Tá bom? Então, conclusão. A Igreja Católica determina que os ídolos despertam e alimentam sua fé e no mistério de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela proíbe o seu uso, o uso de imagens, qualquer tipo de imagens. A quem você vai obedecer? Né? A Bíblia diz lá em Levítico 26, verso 1, diz em Levítico o seguinte: não dareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem poreis pedras com figuras na vossa terra, mas vos inclinardes a ela, porque não se inclinem a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26, verso 1, no Antigo Testamento. No Novo Testamento temos Marcos capítulo 7, verso 8, que diz que nós temos que nos guardar das tradições dos homens, ok? Bem, diante de tudo isso, nós temos aqui, então, diante de nós, essas 17 páginas, tá? Onde nós vamos analisar as palavras dele, né? Então, ele diz aqui, porque o seu bairro está cheio de igrejas protestantes? Aí ele diz, né, chama de seitas protestantes, todas as igrejas que não fazem parte da Igreja Católica são seitas. E aí, ele gosta muito de comentar sobre o padre Leonel Franca,
e Padre Júlio Maria. Tenho aqui no outro canal Resistência Apologética, nós temos aí uma breve refutação ao Padre Júlio Maria com seu livro, onde ele diz estar refutando todas as argumentações dos protestantes, ok? Bem, então nós vemos aqui, vamos analisar aqui as palavras então do senhor Diogo Rafael Moreira, né? Ele diz aqui que por fim um testemunho da causa comum que todo o episcopado nacional fazia contra as investidas não só do protestantismo, mas também da maçonaria, do espiritismo e do comunismo, são os documentos emanados do Concílio Plenário Brasileiro de 1939. Ou seja, ele diz aqui que a Igreja Católica ela combatia o espiritismo, o comunismo, a maçonaria e os protestantes por volta dessa década do século passado. Ok? Então ele comenta também o impacto que houve dentro da Igreja Católica, uma mudança dentro da Igreja Católica. Ele fala que a Rússia teve uma revolução e permaneceu ortodoxa. Os Estados Unidos, mesmo com a Guerra Civil, se mantiveram protestantes. Entre os grandes países, mudanças assim só ocorreram em consequência de guerras e revoluções. No Brasil, a revolução é silenciosa. Tal. Aí ele mostra algumas estatísticas. Ele fala da perda dos católicos no Brasil, né? As fileiras católicas acabaram se tornando protestantes. Aí ele cita que se em 1970 havia 91,8% de brasileiros católicos, já em 2010 essa fatia passou para 64%, ou seja, caiu muito, né? Então ele mostra preocupação sobre esta questão. Aí, mais na frente, o senhor Diogo Rafael Moreira, ele diz que o catolicismo experimentou uma perda líquida maior devido à troca de religião do que qualquer outra tradição religiosa nos Estados Unidos. No geral, 13% de todos os adultos dos Estados Unidos são ex-católicos. Então, segundo ele, 13% dessa estatística que ele buscou eram católicos e agora são ex-católicos. Prossegue, né? Diogo Rafael Moreira dizendo o seguinte: muitos católicos dos Estados Unidos dizem que querem ver a igreja fazer mudanças significativas. Por exemplo, 6 em cada 10 dizem que pensam que a igreja deve permitir que os padres se casem e que as mulheres se tornem padres. E que quase metade dos católicos norte-americanos dizem que a igreja deveria reconhecer os casamentos de casais de gays e lésbicas. O apoio desse tipo de mudança é menor, embora ainda substancial, entre os católicos que assistem à missa regularmente do que entre aqueles que assistem à missa com menos frequência. Aí eu pergunto, senhor Diego Rafael, se o problema é o protestantismo, do qual o senhor chama de peste, né? O problema está no protestantismo ou o problema está na Igreja Católica? Porque se os católicos eles querem casamento gay, se os católicos querem que padre se casa, o que o protestantismo tem a ver com isso? O que o protestantismo tem a ver com essas coisas aqui? São estatísticas, são mentalidades dos próprios católicos. Ou seja, os protestantes não têm nada a ver com isso. Tá? Se os católicos eles estão com mentalidade imoral, se eles estão longe das escrituras, é um problema dos católicos. Não é um problema dos protestantes, do qual você chama de peste. Então, a maioria dos católicos hispanos se identifica e se inclina para o Partido Democrata. Aí ele dá umas estatísticas aqui, que alguns se inclinam para partidos comunistas. Aí já é outro problema também da Igreja Católica, né? Não é um problema dos protestantes. Aí ele diz aqui, note bem, não é a virtude do protestantismo que gera essas perdas e desordem entre os católicos americanos. Embora seja um país de maioria protestante, o protestantismo dos Estados Unidos tem sofrido mais perdas do que o próprio catolicismo. A lógica é esta: países outrora católicos se tornam protestantes e países protestantes se tornam sem religião. Mas isso também não é culpa, querido, do protestantismo. Isso não é culpa do protestantismo. Isso é culpa do secularismo, tá?
se as pessoas estão cada dia mais distantes de Deus, se as pessoas não querem Deus, se as pessoas não leem Bíblia, se as pessoas não rezam, se as pessoas não oram, se as pessoas não buscam a Deus, qual que é o problema do protestantismo? O problema é que aqueles que estão sendo perdidos no catolicismo romano estão sendo perdidos também no protestantismo. Ou seja, o problema não é católico ou protestante, o problema é o secularismo. São as pessoas que não querem mais Deus neste século. O problema de, esses países que eram protestantes estão se tornando ateus, é culpa do protestantismo. É mesmo? E aonde é que fica o catolicismo romano nessa história? Cadê o catolicismo romano na Europa? Não está em lugar nenhum. Poucos membros. Por quê? É culpa de quem? Do protestantismo? De as pessoas ter deixado de ser católicos para se tornar ateus? É uma coisa sem sentido. É uma coisa sem sentido isso daí. Muito bem. Aí ele começa a colocar aqui algumas estatísticas, várias estatísticas, tá? Por consequência disso, o número de paróquias sem sacerdote, foi de 571 para 3.544, né? E ele começa a dar estatísticas de que tem perdido padres, as pessoas não têm ido mais se tornaram padres, etc e tal, perda de sacerdotes, né? Desde a década de 70 para cá, é um número enorme, tá? E aí também ele fala que o grande problema na questão do catolicismo romano é o Concílio Vaticano II, que segundo ele tornou a igreja ecumênica, a igreja perdeu seu vigor, a igreja ela mudou a mentalidade, a igreja católica chama nós, protestantes, de irmãos separados, entendeu? Mas ele acha que esse é o grande problema da igreja católica. Meu querido, isso não é o problema da igreja católica principal, tá? O problema é o abandono das escrituras. Quando você abandona as escrituras, me mostra aí católicos que lêem a Bíblia. Se já está ruim no meio protestante, quanto mais no meio católico. Eles não conhecem nem Antigo nem Novo Testamento. Se você for conversar com um católico, você vai ficar estonteado. Raramente alguém conhece alguma coisa. Por quê? Os sacerdotes é que tem que interpretar as escrituras. Então a pessoa, assim como a Testemunha de Jeová, ela fica à mercê de líderes para interpretar a Bíblia por ele. Entende? Então, a Testemunha de Jeová ela precisa do seu ancião, ela precisa da sentinela, da despertai, para entender as escrituras, da mesma forma o católico. Ele não pode ler a Bíblia por ele mesmo. Ele tem que ler a Bíblia pelo sacerdote, o sacerdote que vai instruir ele. Então, meu querido, o que você vai esperar do catolicismo romano? Seja o tridentino ou o moderno, está na mesma água, filho, está no mesmo problema. Então, vamos lá. Muito bem, aí diz aqui o senhor Diego Rafael Moreira sobre proselitismo, que existe muito proselitismo tal. Então, se queremos entender por que o protestantismo progrediu a passos largos no Brasil, à custa do catolicismo, meu querido, é o seguinte: quem é que evangelizou aqui na década de 60, 70, 80, nas favelas? Quem foi evangelizar, né, entre os mais pobres, entrando nos valados? Foi a Igreja Católica? Não foi. Foi o quem? Os evangélicos, né? Principalmente os de linha pentecostal aí. Não é isso? Eles foram lá e fizeram o serviço que vocês não fizeram. Só isso daí. É só isso. Tá? Então não adianta querer acusar os evangélicos de nada. Né? Isso aí se torna até uma coisa sem sentido. Muito bem. Vamos aqui adiantar para a gente não tornar o vídeo muito longo. Mas ele vai dizendo mais na frente aqui, ó, o seguinte: esses 3 pontos condenados por Pio IX são todos os 13 ensinamentos pelo texto do Vaticano II. Além disso, como já foi observado, o Papa Pio IX está exercendo um magistério extraordinário, ensinando que essas proporções se opõem à Escritura Sagrada, revelação divina escrita. Enquanto o Vaticano II declara que a sua doutrina oposta se baseia na Palavra de Deus e revelada exige que todos os católicos observem religiosamente o seu ensino. Pergunto mais uma vez: então, se Pio IX ele tentou levar a Igreja Católica mais para o centro, né, do seu objetivo, e se o Concílio Vaticano II levou a Igreja para um distanciamento, qual a culpa dos protestantes nisso?
Qual que é a nossa culpa? Que culpa que nós tivemos que vocês fizeram Vaticano II? Nenhum protestante foi lá pedir para vocês fazer o Vaticano II, filho. Então, Diogo Rafael Moreira, você precisa realmente melhorar mais, viu? As suas declarações aí, que está totalmente conflitante, tá? Aí você diz mais aqui na frente, por outro lado, a doutrina da liberdade religiosa do Vaticano II não é de inspiração cristã, mas surge no seio das lojas maçônicas como uma tentativa de ressurreição do paganismo, tá? E mais uma vez eu pergunto, qual a culpa dos protestantes? Qual que é a nossa culpa se vocês, entendeu, entraram por esse caminho aqui? Sabe, é um negócio sem sentido. Muito bem, aí para finalizar, né? Você diz que você usa um texto de John Daly e que diz que todo católico será obrigado a crer que não é contrário à vontade do Espírito Santo e o poder civil ponha os hereges à morte. Rapaz, ponha os hereges à morte. Aqui, ó. Puxa vida, hein? Muito bem. Este ensino católico não é um apelo ao extermínio de todos os não católicos batizados. Refere-se especialmente àqueles que abandonaram a fé que outrora defendiam e que encorajam outros a segui-lo de sua apostasia. Mas seria uma deformação radical da sã doutrina. Quer dizer que, se for seguir aqui o que você está dizendo, aquele que é católico, que começou a se apostatar, tem que ser morto. É isso? É isso que eu entendi aqui? Tem que ser morto. Interessante, hein? Então você começa a comentar aqui sobre a Santa Inquisição, né? Através dos escritos de John Daly, que a Santa Inquisição, que teve muitos de seus oficiais canonizados, existiu e agiu expressamente para salvaguardar a catolicidade da sociedade civil, e não para defender um direito à liberdade igualmente aplicável a todas as religiões. É lógico, evidente. A Santa Inquisição, que vocês praticaram na Igreja Católica, que matou centenas e centenas de pessoas, não dava liberdade para as pessoas pensar diferente. Entendeu? Tinha que pensar 100% como a Igreja Católica. Caso contrário, morte. Você acha bacana isso daí? Você acha legal? Interessante. Aí, o autor aqui da exposição, né, que é o John Daly, diz: sobre o Antigo Testamento, quando as leis civis e religiosas vinham do próprio Deus, não havia liberdade religiosa, exceto para a única religião verdadeira. Moisés infligiu a morte de 23 mil israelitas em um único dia por adorarem um bezerro de ouro. Rapaz, é assim. Você quer viver o judaísmo, o Antigo Testamento, no mundo moderno? Aplicar a pena capital, a morte, às pessoas que não seguem a religião verdadeira? Rapaz, vai ser difícil. Vai ter que matar muita gente. Vai ter que matar muito católico. Vai ter que morrer muita gente na fogueira. Muito bem. Então o texto diz aqui, no tópico 4, né? O século XVIII viu nascer um movimento que queria que a sociedade fosse religiosamente neutra. Tá? Esse movimento é estipulado pela maçonaria. Aí eu volto a perguntar novamente, o que tem a ver o senhor Diego Rafael Moreira, os protestantes, com isso? Ok? Bem, então está aqui, haveria outras declarações, eu vou finalizar com esta aqui, ó. Felizmente, os inovadores não conseguiram ser tão bem-sucedidos em seu trabalho de esconder a verdade. A verdadeira doutrina está aí, e professá-la não é só um direito de todo católico, mas também um dever de todo homem que não queira ter parte neste crime de apostasia, que tem como fruto privar milhões de brasileiros da fé, da lei de Jesus Cristo, que faz com que tantos partam para outra vida sem a consolação dos sacramentos. Muito bem. O que ocorre, senhor Diego Rafael, é que a Igreja Católica, ela simplesmente não ensina a verdade. Entendeu? Ela engana os seus membros com esse negócio de imagem, com as tradições humanas, tá? Com um monte de coisas que foram acrescentadas
a palavra de Deus. E por isso, milhões e milhões de católicos vão para o abismo eterno por causa que simplesmente abandonaram as escrituras para preferir as tradições de homens. Da mesma forma, como também muitos evangélicos e muitos protestantes também irão para o fogo eterno. Sabe por quê? Porque simplesmente não quiseram se enquadrar na palavra de Deus. Tá? A maioria, mais de 98% dessas supostas igrejas que estão na televisão, também não estão ensinando as verdades bíblicas. Assim como o Papa não ensina as verdades bíblicas, a maioria dessas seitas, né, 98%, raramente você acha um programa na televisão que ensine a verdade bíblica da salvação pela fé em Jesus Cristo, entendeu? A maioria irá se perder. E isso não é culpa dos protestantes, isso é culpa da imoralidade das pessoas. Isso é culpa das pessoas, conforme eu li aqui, que são católicas, que querem aprovar o aborto, que querem aprovar o casamento homoafetivo, tá? Que são a favor do comunismo e tudo mais. Assim como acontece também com alguns evangélicos. Tá bom? Então o problema não é os protestantes, que o protestantismo é a peste na humanidade. O problema é deixar de pregar a verdade. E deixar de pregar a verdade que Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação. Isso sim é uma peste. Isso sim é uma desgraça. Porque a pessoa ela vai perder a salvação porque ela não entende que Jesus Cristo disse que ele é o único e suficiente Salvador para o ser humano. Não é Maria, não é João, não é Tiago, não são santos, mas sim aquele único que intercede por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós. E que Ele possa nos mostrar através da sua palavra a verdade, que é a luz para o caminho de todo ser humano. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa te mostrar o caminho da verdade, que é Jesus, e não qualquer instituição religiosa. Fique na paz, Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de deixar uma recomendação de um livro, que é um livro bem assim atual, está enquadrado nos mais recentes catecismos da Igreja Católica, chama-se Teologia e Prática da Igreja Católica, uma avaliação evangélica. Um livro bem assim volumoso, tá bom? Ele tem aproximadamente 476 páginas, mas você poderá comparar os ensinos das Escrituras e os ensinos do Catecismo da Igreja Católica Romana e assim perceber quem é que está com a razão, tá bom? Tá aí essa recomendação, você pode comprar esse livro pela Amazon ou outros meios, tá bom? Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica, de Greg Allison. Fique na paz, Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.